Então, tá ótimo. Então, boa tarde a todos. Fique à vontade, Marina. Pode se apresentar. Muito obrigada Inclusive, aí. inclusive, quem quiser interromper com dúvidas, quiser fazer algum questionamento, alguma discussão durante a apresentação, é só levantar a mãozinha e você me avisa, por favor. Que aqui eu não consigo ver. Te falo sim. Pode iniciar então. Muito obrigada, né, novamente aí pela sua participação e hoje o tema, né, você vai falar e conseguir correlacionar o aleitamento com sustentabilidade, né, e você pode ficar à vontade, pode se apresentar. Muito obrigada. Então, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, poder falar sobre um tema que é, se não for o amor da minha vida, é o segundo. O primeiro amor é o segundo. E de extrema importância, né, para o mundo todo. Às vezes as pessoas acham que o aleitamento materno diz respeito só à mãe e o bebê ali, e não é. Né? Ele é social. Então, a gente vai abordar tanto a parte da sustentabilidade, segurança alimentar, nutricional, fome oculta, todas essas questões que vão culminar no aleitamento materno propriamente dito, dentro do processo da sustentabilidade. Então, vou me apresentar um pouco. Eu coloquei mais detalhado, com bastante teoria, para os alunos poderem acessar posteriormente. Primeiro, né, e mais importante, eu sou mãe da Maria Tereza, desde 2020. Ela tem 4 aninhos, vai fazer 5. Sou zootecnista pela Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri desde 2007. Né? Fiz um mestrado em produção animal na UFMG, na Escola de Veterinária, iniciei o primeiro semestre de 2009. Trabalho como consultora de lactação desde 2009 também. Antes mesmo de me formar, né, eu já exercia esse trabalho. Depois pedi obtenção de novo título lá na Unilavras para fazer enfermagem. Não estava totalmente satisfeita com o processo do mestrado e seguir doutorado, então escolhi outros caminhos. Dou palestras e cursos, aulas desde 2015. Sou enfermeira materno-infantil desde 2014, especialista em aleitamento materno, cuidado materno-infantil e enfermagem do trabalho. Membro da IFA, assim como a Renata, a professora Renata. Não sei se todos conhecem a IFA, né? Mas a gente luta pela defesa, pela promoção, pelo apoio nacional e internacionalmente da amamentação contra o marketing abusivo das empresas, né, que acabam competindo com o leite materno. Fui membro do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Mineira de Pediatria por 5 anos, foi minha grande paixão também, mas chega um ponto que a gente tem que optar por caminhos, né, que a gente não dá conta de abraçar o mundo e fazer tudo que a gente gostaria de uma só vez. Então, é uma coisa de cada vez. Eu presto serviço também para a Vale, prestei para a Celone e tal, assistindo as puérperas, né, as recém-mamães, com seus bebês ali nos 15 primeiros dias, para a gente otimizar o percentual de aleitamento materno exclusivo no primeiro mês de vida, principalmente. É isso. Coloquei resumidamente, mas são muitos anos trabalhando especificamente com isso, mas, no geral, acho que eu coloquei aqui para vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida também, no finalzinho eu coloquei todos os meus contatos, as redes sociais, para quem quiser me conhecer um pouco mais. Então, vamos lá. Vamos dar início. A sustentabilidade. Antes da gente começar a falar especificamente do aleitamento materno no quesito sustentabilidade, a gente precisa de entender o conceito de sustentabilidade. Né? Então, a partir da palavra sustentável, que vem do latim, como quase todas as palavras que a gente utiliza, sustentar, que significa sustentar, defender, favorecer, apoiar, conservar e cuidar. E ela surgiu do entendimento de que alguns recursos naturais eles são finitos e outros podem levar muito tempo para se renovarem.
essa busca pelo equilíbrio entre o suprimento das necessidades e a preservação dos recursos para não comprometer as próximas gerações, o que já é sabido por todos nós, né? O que é a gente produzir, consumir sem acabar, né? Ou sem deteriorar aquele recurso que servirá para as outras gerações. Isso é muito importante a gente ter em mente o conceito da sustentabilidade, porque às vezes as pessoas falam sobre sustentabilidade sem muita consciência do que realmente é. Agora a gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento sustentável, que é diferente, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, que são os planos de ação para a gente promover a sustentabilidade, tá? Tanto política, econômica e socialmente. O desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento socioeconômico, político e cultural, como eu já disse, né? Objetivando a preservação do meio ambiente, sempre, gente, sempre, buscando preservar todos os recursos dos quais a gente usufrui para as gerações seguintes. De nada adianta a gente consumir, gerar, produzir e a gente exaurir esses recursos, certo? Então, essa consciência é muito importante a gente ter. As práticas capitalistas associadas ao consumo devem estar em equilíbrio com a sustentabilidade. Eu coloquei muitas questões teóricas, mas que vão gerar conflitos, porque a gente sabe que na prática, infelizmente, nem tudo funciona, nem tudo acontece como deveria, tá? Mas eu vou colocar aqui todos os detalhes para vocês que vocês façam as reflexões necessárias, para que vocês apliquem no dia a dia de vocês da melhor forma possível, para a gente garantir o futuro das próximas gerações e proteger o nosso meio ambiente. Então, o desenvolvimento sustentável é uma das possibilidades de garantir e suprir as necessidades das gerações futuras, por meio da conservação dos recursos naturais, para que a gente possa dar sequência às outras gerações, né? A população está só crescendo e cada vez mais exaurindo todos os recursos. Então, vai chegar um ponto que, se não houver essa conscientização, a gente não vai ter alimento para todo mundo. A gente não vai ter recursos para a produção desse alimento para todo mundo, né? A água, que é um recurso escasso, energia elétrica, que precisa da água, né? Então, se a gente não abrir o leque e buscar alternativas de outras formas de busca de energia, de busca alimentar, de preservação ambiental, infelizmente, o futuro não é o melhor possível, né? Então, a consciência tem que vir desde já. As ações têm que começar desde já. Vou passar aqui. Então, esse termo, como que surgiu esse termo, desenvolvimento sustentável? Houve uma reunião, né, em 1987, que desenvolveu um relatório pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, conhecido como Relatório de Brundtland, ou Nosso Futuro Comum, que nada mais é do que a busca incessante pela preservação do ambiente para garantir a continuidade dos recursos para as gerações futuras. Então, em definição, a partir desse relatório, eles criaram uma definição mais fixa sobre desenvolvimento sustentável. Eles escreveram dessa forma: o desenvolvimento sustentável satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. É o que às vezes a gente costuma brincar e falar: não, quero garantir o futuro dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos, e é isso mesmo. A gente tem que pensar hoje em prol do amanhã. De nada adianta viver 100% tudo que a gente tem, consumir tudo que a gente tem sem pensar no dia de amanhã, porque, infelizmente, senão a gente entra em extinção, literalmente, né? E eu costumo falar que a gente mesmo coloca a gente em extinção. Infelizmente, uma triste realidade, mas que às vezes a gente precisa falar para a gente despertar essa consciência com mais assertividade. Coloquei aqui alguns pilares da sustentabilidade, algumas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, bem geral, para a gente praticar a sustentabilidade e para a gente auxiliar na garantia
desses recursos naturais, para que eles não se tornem escassos. Né? Prática de consumo consciente. Por exemplo, evitar consumir utensílios com embalagem de plástico, que o plástico demora para degradar. Né? Então, são consumos conscientes. O que é melhor? Melhor a gente consumir alimentos de verdade, né? O que é muito falado, entre aspas, a comida de verdade, do que consumir alimentos onde tem uma excesso de produção de embalagens, latas, alumínio, ou que são mais difíceis de serem reaproveitados. Então, a gente assumir esse nosso papel e essa responsabilidade das práticas de consumo consciente. Separação do lixo doméstico, em orgânico e não orgânico, né, para facilitar a coleta seletiva do lixo, que, inclusive, eu acho que isso é sensacional. Né? A gente, inclusive, favorece a utilização desse lixo não orgânico para outras questões de artesanato, né, para a produção inclusive de móveis. Tá? Então, isso é importante, essa separação do lixo doméstico e orgânico e não orgânico. Realizar a coleta seletiva e a reciclagem de materiais, como já vem acontecendo, né, na maioria dos locais. Substituir ou alternar os meios de transporte individuais, altamente poluentes, por meio de transporte coletivo ou com menor impacto na natureza. Funciona 100%? Infelizmente não. Sabemos das deficiências do transporte público, né? Sabemos das deficiências de ônibus, de metrô, sabemos que não temos bicicletas disponíveis para todos, sabemos disso tudo, mas nós precisamos tentar fazer a nossa parte. Se a gente conseguir, cada um fizer o seu pouquinho mesmo, a gente consegue fazer um todo muito melhor. Evitar desperdício de água, né? Na hora que for escovar um dente, fecha a torneira enquanto está escovando, abre só quando for enxaguar, na hora que estiver lavando as vasilhas. Então, toda essa consciência ambiental, né? Essa consciência, esse consumo consciente dos nossos recursos naturais, eles são importantes para que a gente mantenha a vida no nosso planeta, tá? Das futuras gerações, manter a nossa e seguir com as outras gerações. Então, realizar também a utilização da água quando possível, evitar o desperdício de energia, realizar o plantio de árvores e priorizar o reflorestamento, né? Isso vale para as empresas, respeitar a legislação ambiental vigente. Acontece, gente, sempre? Não, infelizmente. Tá? Mas aqui na aula é importante a gente enfatizar essas práticas que vão ser pilares para que a gente pratique, né, o desenvolvimento sustentável. Tá? A gente precisa fazer a nossa parte dentro de casa, no nosso dia a dia, nos nossos consumos, com os nossos colegas, com os nossos familiares. Isso é importante. Essa consciência é importante. Se a gente vai conseguir fazer tudo 100%, não sei, mas o pouco que a gente faz já ajuda. Tá? Então, se a gente repassa também esse nosso conhecimento para as crianças, né? Nós somos exemplos. Principalmente quem tem filhos, sabe? A criança, ela é uma esponja, ela vai absorver o que ela estiver vendo, o que ela estiver vivenciando. Então, a gente começar, inclusive, a aplicar isso dentro das escolas, dentro das universidades, isso é muito importante. Né? Uma coisa está atrelada à outra. E, por fim, coloquei o amamentar, nós vamos falar mais para frente, que o amamentar também é uma prática muito importante para a gente garantir a sustentabilidade, porque o leite materno é sustentável. Tá? Mas nós vamos falar mais para frente sobre isso. Dietas sustentáveis, que é muito falado, é muito pregado, e eu fico muito feliz de ver, inclusive, temos nutricionistas, futuros nutricionistas aqui na aula também, isso vai ser muito bom. Então, vamos falar do conceito das dietas sustentáveis, que são aquelas com baixo impacto ambiental e que contribuem para a segurança alimentar e nutricional para uma vida saudável das gerações futuras. As dietas sustentáveis são protetivas e respeitadoras da biodiversidade dos ecossistemas, culturalmente aceitáveis, economicamente acessíveis e justas, nutricionalmente adequadas, seguras e saudáveis, enquanto, né, por conseguinte, elas otimizam os recursos naturais e humanos. O que é dieta sustentável? Nada mais é do que a gente comer a comida de verdade. Tá? Às vezes as pessoas falam assim, não, comida de verdade é muito caro. E não é. Tá? Não é.
Então, se a gente for no sacolão e quiser a compra, quiser o alimento, é pouco prático? Eu estou com pressa e quero fazer rápido. Sim, mas a gente tem que ter essa consciência de que o nosso corpo também é o nosso templo. Então, não só do meio ambiente a gente precisa cuidar, mas do nosso corpo também. A nossa saúde depende do que a gente ingere hoje. A nossa vida lá para frente, a gente vai colher frutos do dia de hoje. Então, ter isso em mente também vai ajudar demais a gente. Tá? A gente garantir essa sustentabilidade não só em termos de meio ambiente, mas em termos da nossa saúde. Tá? A dieta sustentável ela tem um papel muito importante para contribuir para o bom estado nutricional e uma saúde adequada a longo prazo. Aí está a longo prazo, mas eu falo a curto, médio e longo prazo, tá? Do indivíduo, da comunidade, ativado por sistemas alimentares sustentáveis, colaborando assim para a segurança alimentar e nutricional da população. Aí eu, no final, eu acrescentei o curto, médio e longo prazo, porque é assim, não é só amanhã. Hoje a gente já tem uma resposta pequena por uma ação, amanhã também temos, depois de amanhã. Então, é diário. Cada ação que a gente fizer para minimizar qualquer intervenção excessiva no meio ambiente vai fazer diferença lá na frente. Né? E é uma cascatinha, um que vai ajudando o outro, que ajuda o outro, que ajuda o outro, que ajuda o outro. E assim a gente consegue manter o processo da sustentabilidade circulante. As dietas também elas são um conceito e também possuem um objetivo grande, que é transformar o sistema alimentar para alcançar a segurança alimentar e nutricional. Nós vamos falar sobre a definição de segurança alimentar também, tá? Para vocês entenderem tudo isso que eu estou especificando aqui. Segurança alimentar e nutricional é tão falado, né? A gente vê em todas as questões políticas, a abordagem da segurança alimentar, nutricional, né? De garantir todos os nutrientes necessários para a população. Então, a gente tem o que é chamado de Direito Humano à Alimentação Adequada, DHA. É um direito, a própria definição já diz. É um direito humano a gente ter acesso a uma alimentação básica adequada, com todos os nutrientes que a gente precisa para a gente se desenvolver, para a gente crescer, tá? Para a gente manter a vida com qualidade, evitando gastos excessivos com doenças preveníveis, doenças que são evitáveis, como a boa alimentação, como a prática de atividade física. Então, a gente precisa pensar nisso mais amplamente, tá? E não somente em preservação ambiental, preservação humana também. É um acesso regular e permanente, como eu já falei, né? Eu coloco aqui os tópicos, mas eu acabo falando antes. O acesso regular e permanente aos alimentos de qualidade e em quantidade suficiente, né? De forma a gente atender todas as necessidades do nosso corpo em termos de nutrientes. É um direito humano garantido pelo artigo 6º da Constituição Federal desde 2010, quando passou a compor o rol dos direitos fundamentais da população por meio da emenda constitucional número 64. Gente, tudo é política, tá? Não tem como a gente não abordar detalhes políticos de algumas leis, não tem como. Tá? Tudo é política, amamentar é político, tudo é político. Então, a gente precisa, às vezes, pincelar algumas questões importantes também, para que a gente consiga entender o todo. Para proteger a segurança alimentar e nutricional, o Brasil instituiu o que a gente chama de Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAM. Essa é uma das políticas públicas, tá? Temos outros também, mas aqui eu estou abordando mais especificamente para a gente chegar no ponto desejado. Chama SISAM, por meio da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que é a LOSAN. Tá? A LOSAN ela foi garantida pela Lei nº 11.346, do ano de 2006. Ela regulamenta as políticas de promoção e acesso a alimentos saudáveis e também a água potável, tá? Assim como de fomento, né, de apoio à produção, à comercialização e ao consumo de alimentos oriundos da agricultura familiar.
Não sei se vocês têm acesso, né, a esses pequenos produtores, aos alimentos orgânicos, que isso também é uma forma da gente garantir a sustentabilidade, né? A gente priorizar o pequeno produtor, aquele produtor que não faz utilização de agrotóxicos, enfim, tá? Que não tem aquele desgaste do solo excessivo. Então, são alimentos que normalmente eles perdem mais rápido, exatamente por causa disso, por serem alimentos puros, riquíssimos, orgânicos, tá? Mas isso é de extrema importância. É uma cadeia muito importante para a gente manter o nosso desenvolvimento sustentável. Agora a gente vai abordar a fome oculta, que na verdade as pessoas, quando pensam em fome oculta, o que ela acha? Ah, uma fome escondida? Não, não é uma fome escondida. Na verdade, é uma deficiência escondida. E que, inclusive, acontece muito, sabe, em alguns casos. Vou citar um exemplo para vocês. Às vezes, tem uma mãe que foi com seu bebê recém-nascido ao pediatra no posto de saúde. Aquele bebê não ganhou de peso igual o pediatra esperava. O que acontece? Prescrição de fórmula, leite artificial. Em algumas situações, essa família não vai ter como comprar esse leite artificial, né? Infelizmente, a realidade é muito diferente do que a gente costuma ver. O profissional, sem se atentar para a realidade daquela família, prescreve uma lata de leite onerosa para aquela família. Essa mãe, às vezes, consegue comprar uma, duas, ou ganha do pediatra, né? Infelizmente, tem patrocínios. Depois vamos falar sobre isso também. A amostra grátis da fórmula, ela começa a fazer uso daquela fórmula. Mas, com medo de acabar e não ter o dinheiro para comprar, o que ela faz? Ao invés dela de pegar aqueles 30 ml de água e diluir aquele dosador nesses 30 ml de água, ela coloca 60 ml para um dosador. Né? Ou seja, isso aqui é falando grosseiramente, só para vocês entenderem. Ela vai diminuir o aporte nutricional dessa fórmula para aquela criança. Isso se ela utilizar a fórmula, se ela conseguir ter acesso a essa fórmula. Porque na maioria dos casos passa o quê? Engrossado de maisena, de amido de milho, farinha de trigo, enfim, tá? De fubá. E o que acontece com essa criança? Essa criança, ela fica aquela criança parrudinha, mas desnutrida, tá? Então, fome oculta nada mais é do que é a mesma coisa, a gente comer arroz, pão, macarrão o dia todo. A gente não vai ter fome oficialmente. Vamos achar que estamos alimentados, vamos ganhar peso, mas vamos ter deficiências nutricionais. Tá? Então, a fome oculta, pela Organização Mundial de Saúde, nada mais é que uma deficiência de micronutrientes, como vitaminas e minerais, no organismo. Tá? Mas por que fala-se que é fome oculta? É algo que a gente não vê tão claramente. Né? Principalmente nesse quesito de bebês. A gente vê muito bebê em regiões mais carentes, aqueles bebês mais parrudinhos, né? Todos fofinhos. Inclusive, isso é um conceito errôneo, né? De que bebê saudável é aquele bebê que está parrudinho. É outra questão que depois a gente pode abordar também numa próxima aula, em outra oportunidade. Mas isso não significa um bebê saudável, sabe? Então, é só para vocês entenderem o que é essa fome oculta, tá bom? E ela pode ocorrer mesmo quando a pessoa ingere a quantidade de calorias necessárias no dia. Então, a fome oculta nada tem a ver com caloria, tem a ver com os micronutrientes, vitaminas, minerais, que são necessários para o desenvolvimento do nosso corpo. Ela é um problema nutricional prevalente em todo o mundo, afetando principalmente populações de países em desenvolvimento, como eu já falei com vocês, tá? Países com a carência muito grande. Como que a gente pode combater essa fome oculta? A Organização Mundial de Saúde, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas e o UNICEF promovem programas que abordam a fortificação de alimentos básicos, farinhas e óleos, né, igual nós temos as farinhas enriquecidas,
Nos Médicos Sem Fronteiras mesmo e outros grupos de apoio, a gente vê aqueles sachêzinhos, né, para a gente combater a desnutrição, que são sachêzinhos alimentares para a criança sugar ali de imediato, para ver se a gente dá um aporte nutricional para a gente seguir aquela assistência de recuperação nutricional daquela criança, né? Então, tem essas farinhas enriquecidas, educação nutricional, diversificação da dieta, incluindo frutas, legumes, peixes, cereais integrais, e a promoção do aleitamento materno, tá? Pensem comigo, nesses locais carentes, qual que é um dos grandes responsáveis pela sobrevivência desses bebês que nascem em locais onde mal a mãe tem água para beber? O aleitamento materno. Tá? A mãe, às vezes, está ali, quase não conseguindo ficar em pé, mas está mantendo uma criança mamando. Para a criança não vai faltar ali nos 6 primeiros meses. Tá? Então, isso é muito sério. A amamentação em situações de risco, em situações de perigo, em zonas de conflito, de guerra, em tragédias, ela é a garantia da vida da grande maioria das nossas crianças. Mas vamos falar mais sobre isso à frente. Chegamos ao ponto principal, né, que é o aleitamento materno. Falar da importância do aleitamento é quase que um pleonasmo. E, para mim, eu ficarei aqui nem sei quanto tempo falando com você sobre a importância, os benefícios, tá? Mas não adianta de nada a gente saber a importância dos benefícios e a gente não promover esse aleitamento de forma adequada. A gente orientar essas famílias, a gente direcionar essa mãe, a gente direcionar outros profissionais que estão cometendo deslizes. Amamentar é social, não é exclusivamente daquela mãe, daquela pessoa que amamenta. É uma responsabilidade social. Todos nós amamentamos junto com essas pessoas, tá? Então, amamentar é uma ação sustentável, não geradora de resíduos. Protege o planeta e promove a segurança alimentar. A gente dá a garantia de todos os nutrientes necessários para aquela criança que está amamentando, tá? Inclusive, o aleitamento materno a gente chama de alimento padrão ouro. Não tem nada antes dele. É um alimento completo, pronto, seguro, sem risco nenhum. Certo? Então, ele é uma ação sustentável, não se esqueçam disso. Aleitamento materno, ação sustentável. Contribui para uma agricultura sustentável, né, favorecendo a ecologia, obviamente. Por quê? Eu, como iniciei o mestrado dentro da zootecnia em produção animal voltada para gado leiteiro, a gente sabe bem o desgaste que é para a gente garantir toda aquela produção de leite. O desgaste que eu digo não só para o ambiente, para o solo, não, mas para aquele animal. No meu próprio experimento de mestrado, eram 3, 4 ordenhas por dia, para a gente exaurir aquele animal de excesso de produção. Então, era mastite, era metrite, que é uma infecção uterina, infecção na mama dos animais, que foi um dos pontos que me fez deixar para lá a zootecnia, sabe? Que eu falei, não consigo seguir. É como se fosse assim, o contrário de tudo que eu acreditava. Para mim, para o mundo, para os meus filhos. Então, essa consciência é importante a gente ter. Tá? O aleitamento também promove o crescimento econômico, obviamente. Reduz as desigualdades sociais. Fortalece o vínculo entre mãe e bebê. Indiscutível isso. Indiscutível. Diminui a morte e mortalidade infantil. Tá? Ele fornece, além de tudo, gente, tem tantos benefícios, mas tantos, e cada dia aparecem mais, incontáveis. Inclusive, lá no meu Instagram, quem quiser depois, eu salvei nos meus destaques, em 3 anos seguidos, em que a Sociedade Brasileira de Pediatria, no mês de agosto, que é o Agosto Dourado, que é um mês inteiro dedicado à amamentação, né, à divulgação, à promoção do aleitamento materno, eles postaram todos os dias um benefício do amamentar com as referências embaixo desses benefícios. Então, é muito bacana. Quem quiser depois entrar lá, eu deixei nos meus destaques, tá? Mas também, se alguém quiser, eu posso encaminhar, isso aí não tem problema nenhum. Mas é importante a gente ter a consciência de que aleitamento materno, igual era visto, e às vezes alguém ainda tem
O despautério de repetir que amamentar é para pobre, não, quem tem dinheiro não precisa amamentar, não. São tantos mitos que de tanto serem repetidos, eles passaram a ser uma verdade. E que é o nosso papel, enquanto sociedade, desmitificar todas essas questões para a gente lutar pelo nosso meio ambiente, pelas nossas crianças, pelo nosso planeta, tá? Pela saúde como um todo. Então, o aleitamento materno ele fornece esses fatores imunológicos ao bebê, protegendo contra doenças infecciosas e tornando as respostas desses bebês a qualquer tipo de doença, caso eles vier a ter, a resposta desse bebê às infecções, ela é mais rápida, certo? Não é que o bebê vai deixar de ficar doente. Não. Inclusive, a gente precisa de adoecer para a gente produzir o nosso sistema imunológico, né? Desenvolver o nosso sistema imunológico contra aquele patógeno. Mas a nossa resposta é diferenciada, tá? Temos N pesquisas, inclusive tem um pesquisador que eu sou, assim, fã de carteirinha, chama César Victora, da Universidade Federal de Pelotas. Ele fez um estudo prospectivo, estudou durante 40 anos crianças que nasceram e seguiram com as mesmas oportunidades, estudou durante 40 anos para ver as que amamentam, as que não amamentam, o que aconteceu e o que não aconteceu. É muito bacana, chama Epidemiologia da Desigualdade, o livro. Ele escreveu o livro da pesquisa dele. É sensacional, quem tiver oportunidade. Então, o aleitamento materno ele previne a obesidade, diabetes na vida futura, melhora o desenvolvimento cognitivo. Já tem os estudos, né, comprovando o aumento de QI das crianças amamentadas e tendo as mesmas oportunidades. Diminui o risco de hipertensão, colesterol alto, diabetes, como eu já falei, né? E o recomendado pela Organização Mundial de Saúde é que as crianças sejam amamentadas exclusivamente com leite materno nos 6 primeiros meses de vida e continuamente até 2 anos ou mais, tá? Não, às vezes é dito, né, que as minhas clientes costumam falar, amamentação prolongada. Não é prolongada, né? Ou então alguém vira e pergunta assim para essa mãe, você ainda amamenta? Está errado, não é ainda amamenta, eu continuo amamentando, porque o ainda e a amamentação prolongada nos traz aquela ideia de que tem prazo para amamentar, e não tem, tá? A mulher vai definir até quando ela vai amamentar, mas importante salientar o que é um direito da criança ser amamentada, garantido pelo ECA, tá? Então, às vezes tem aquela fala assim, tem que estar bom para os dois. Não, nem sempre amamentar é a coisa mais prazerosa, mais confortável do mundo. Mas a gente faz escolhas por aquela criança que não tem opção. Então, a gente tem que ter essa consciência plena de que, até certo ponto, as nossas escolhas vão influenciar o desenvolvimento daquela criança. Tá? Então, ter essa consciência é muito importante. E já é mais que sabido, né, que o leite materno fornece em curto, médio e longo prazo vantagens para a saúde da criança e da mulher. Adoecem menos, sobrevivem mais, têm melhor qualidade de vida. Como eu já disse, a resposta àquelas doenças ela é mais ativa, né? Historicamente, os custos para a saúde e para a economia de uma amamentação inferior ao que a gente espera foram muito tempo ignorados. E hoje a gente sabe do prejuízo que é a não amamentação para o sistema de saúde, né? As doenças que poderiam ser prevenidas ou amenizadas por uma amamentação ok, tá? Então, hoje, já sabendo-se disso, os benefícios econômicos finalmente foram quantificados na ponta do lápis. E a gente vê as perdas bilionárias anuais da não amamentação. Tá? Então, tornou-se evidente a necessidade de investimentos para promover a amamentação em contextos de riqueza e pobreza, como eu disse para você. Tirar aquele mito de que quem amamenta é pobre. Não, amamentar. Eu já cheguei aí num profissional que ele falou comigo que eu deveria amamentar minha filha só por 3 meses. Comigo. Obviamente que eu não respondi. Eu simplesmente levantei, peguei a minha filhinha e saí. Depois fiz a denúncia nos órgãos adequados. Mas, gente, é uma luta o tempo inteiro
contra esses desserviços, contra esses mitos. E o aleitamento materno e sustentabilidade, como eu já falei com vocês, diretamente relacionado, de mãozinhas dadas. A gente salienta, né, a necessidade da compreensão das importantes consequências ambientais da não alimentação. Geração de resíduo. Gente, para produzir a fórmula, é água, é energia elétrica, né? É um pasto intenso ou um excesso de consumo de ração por aquele leite, por aquele gado leiteiro, para ter aquela produção excessiva de leite que dá conta da demanda. Tá? As latas, metais, o metal que fecha a lata, tá? O plástico das mamadeiras, das chupetas, dos bicos, enfim, é resíduo que não tem parâmetro para a gente poder lutar contra, tá? O leite materno é um alimento renovável, produzido e fornecido sem poluição, embalagens, desperdícios, né? Não é predatório dos recursos naturais, economiza energia, água, não polui rios e oceanos. Ele está pronto ali no seio materno. Pronto, a temperatura ideal, não precisa ser aquecido, tem as quantidades nutricionais para garantir a segurança alimentar daquela criança, né? Além dos fatores protetivos contra câncer de mama, câncer de ovário, enfim, né? Prevenção de depressão pós-parto, vantagens infinitas, e cada dia descobrimos mais. Mesmo ainda não quantificados financeiramente, os impactos negativos no meio ambiente da não amamentação são imensos, imensos. Na verdade, eles foram quantificados, tá? Só que ainda temos mais espaço para mais estudos, para mais quantificação. Ele dispensa a produção leiteira excessiva, como eu já disse, e evita os resíduos, contribuindo para a emissão de menos metano, que é o gás que os bovinos eliminam, tão abundante nos aterros sanitários também, né, nos lixões, gerador de desequilíbrio, com resultado direto no efeito estufa. E nós já estamos carecas de saber, né? A amamentação e sua contribuição para a sustentabilidade ambiental e segurança alimentar precisam, portanto, ser seriamente considerados para o desenvolvimento de metas climáticas inteligentes. Só assim a gente vai conseguir garantir o futuro das próximas gerações. Outra questão, para a gente transportar, né, aquele leite que é produzido, os agentes de limpeza para preparação e uso diário de mamadeira geram numerosos poluentes. Sem contar, gente, que a mamadeira tem mais 2, mais 3, mais 4, mais 6. Então, à medida que a criança cresce, tem que trocar o bico da mamadeira, tem que trocar o tamanho da mamadeira, aí vem as indústrias bilionárias, mamadeira antigás, mamadeira não sei o quê. Então, assim, é um mercado que vai engolindo essas mulheres, com tanta propaganda, com excesso de marketing, e quase mostrando para a mulher que ela não consegue amamentar. Tá? E, na verdade, na grande maioria das vezes, isso não é verdade. Os próprios profissionais causam desmame dessas mulheres, infelizmente. Como eu já disse, o leite materno não precisa ser aquecido, ele está ali prontinho, na quantidade ideal, na temperatura ideal, sem geração de resíduos, sem riscos maiores para aquela criança, para aquela mãe. Pensem para vocês verem, mais de 4.000 litros de água é necessário para a gente produzir 1 quilo de leite artificial. Pensa, gente. É inadmissível. É inadmissível a gente seguir com isso sem questionar, sem se perguntar, sem tentar esclarecer as pessoas de tudo que está por trás da indústria. Latas, metais, toneladas de papéis usados para embalar o produto, né? Eles acabam chegando nos aterros sanitários. A grande maioria, com decomposição no solo, passa de 100 anos. Né? Eles vivem muito mais do que a gente. Pensa. Não dá. Né? Para ontem que a gente precisa adquirir a consciência ambiental, sustentabilidade e defender o aleitamento materno como um dos coadjuvantes para que a gente dê sequência às próximas gerações. Inclusive, nós só estamos aqui hoje porque as mulheres pariam e amamentavam.
né? Senão a gente estaria extinto. Suporte econômico e político são fundamentais para promover a amamentação. Se a sociedade colocar o tema em qualquer balança, perceberá que é uma questão prioritária e inadiável. Foi o que eu disse. Não tem como mais esperar, não tem como mais a gente não olhar com afinco para essas questões. Já estamos atrasados no processo de preservação da nossa espécie, nosso planeta. E, como eu disse, o aleitamento materno é uma responsabilidade coletiva. Se você tem uma vizinha que está amamentando, você também tem responsabilidade sobre a alimentação dela. Eu não digo em termos de fazer com que ela queira, mas de auxiliar, de apoiar, de fortalecer essa mulher, os conceitos, de dar um suporte para aquela mulher não desistir. Tá? Então, é responsabilidade coletiva dos governantes, da sociedade como um todo. Eu costumo sempre colocar essa frase nas minhas apresentações, porque eu acho que ela resume muita coisa e clarifica muita coisa para a gente também. Aleitamento materno, presente, como se fosse um presente, presente mesmo, e estando no presente no dia de hoje. Hoje, saudável, e ele vai garantir o quê? Um futuro sustentável em todos os âmbitos. Âmbitos ambientais, âmbitos da saúde da criança e da mulher. E eu coloquei essa imagem, que eu acho que ela é muito importante, ela é singela, mas ela resume bem toda a apresentação. O nosso planeta ele está em nossas mãos e em nossas ações. Tá? Então, é de pouquinho em pouquinho que a gente vai conseguindo abraçar o máximo possível todos os cuidados que a gente precisa ter diariamente com as nossas ações, para as nossas ações. E excelência não é fazer algo extraordinário, é oportunizar e fazer o trivial com capricho, dedicação e intencionalidade. Também sempre falo isso nas consultas, falo isso nas palestras, que é isso, é a gente fazer o nosso melhor, sempre, em cada ação que a gente for executar. Queria agradecer a atenção de vocês, estou inteiramente à disposição, coloquei aí meu Instagram, o meu WhatsApp, o meu e-mail, o LinkedIn, o WhatsApp, para quem quiser acessar. Estou inteiramente à disposição para as dúvidas, para os questionamentos. E, ao finalzinho, coloquei o referencial teórico, tá? Para vocês depois, posso disponibilizar a aula. E contem comigo o que vocês precisarem. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Marina. Eu sempre, falo que a amamentação tem correlação direta e como o título aí da disciplina Sustentabilidade de Alimentos, eu achei uma oportunidade muito boa aí e eu gostaria de ouvir vocês um pouco. Alguém quer perguntar alguma coisa? Comentar alguma coisa? Ficaram surpresos com a correlação? Concordam? Oi, professora. Tá me ouvindo? Quem está falando? Sou eu, o Gustavo. É tão bom ver as carinhas. Marina, eu acho que você pode parar de compartilhar, porque aí a gente consegue ver. Prontinho? Isso, então, ótimo. Olá, Marina, tudo bem? Olá, boa tarde. Boa tarde. Também, primeiro de tudo, quero agradecer, a presença. Eu gostei bastante da apresentação. Quero fazer, na verdade, um comentário, Para mim foi a primeira vez que eu vejo esse tema sendo tratado no âmbito da sustentabilidade. Foi foi uma surpresa mesmo. Acho que foi muito interessante para mim, assim, logo no começo, quando eu entrei, eu vi o tema, já me despertou interesse. É um tema que eu tenho pouquíssimo conhecimento, Então, assim, conforme você foi falando e apresentando as questões, até eu fui, assim, me inteirando, aos poucos, fazendo pequenas reflexões aqui, que embasavam esse desestímulo que existe muitas vezes para que a amamentação ocorra, seja, pela falta de alguma coisa, a dificuldade em acesso, ou mesmo o desestímulo como, quando você fala que é importante que todo mundo tenha responsabilidade, me veio à cabeça a ideia que, como até hoje, às vezes, existe um constrangimento,
né, para que se amamente em público, né, por exemplo. Então, é um tema que eu acho, né, eu estou aos poucos me inteirando mais também, porque recentemente, né, teve pela primeira vez um neném na família, né, minha irmã teve bebê, ela também nunca teve contato, então a gente conversa bastante. Ela é nutricionista, então ela recentemente veio trazendo para mim, né, questões acerca disso, e aí quando eu vi hoje essa apresentação, achei muito legal. E também, principalmente, essa correlação, né, da ideia de como, quando a gente fala de alimentação sustentável e o aleitamento materno, né, o leite materno, ele é um alimento padrão ouro, né, como você disse, mas qualquer questão, quando você, né, desestimula ou você impede a qualquer momento, qualquer forma de substituição disso torna ele já um alimento com uma pegada enorme de água, de carbono, né, seja pela industrialização, seja pelo transporte, enfim, né. Exatamente. Eu achei muito legal ter essa reflexão em cima disso. E eu fico muito feliz com o seu retorno, porque você está vivenciando esse processo em casa. Então, até para você entender a sua irmã, você vai olhar a sua irmã de forma diferente. Você vai olhar o processo da amamentação dela com outro olhar. Você vai replicar isso para outras pessoas. É o que é mais importante. É o que eu falo. Poderia ter uma pessoa me assistindo ou me ouvindo aqui. Se eu conseguisse já fazer a diferença, acrescentando alguma coisa, elevando um pouco mais a sua visão diante dessa questão, eu já estaria satisfeita. Tá? Então, estou muito feliz com o seu retorno mesmo e replique essas informações. Porque, às vezes, a gente acha que sabe e não sabe. Aí escuta uma palestra, uma fala de alguém e fala, olha, mas não é mesmo? Como eu não pensei nisso antes? Justamente. A gente começa a fazer as associações e a tirar um pouco a viseira do que está por trás de todas as situações. É isso mesmo, muito obrigada. Muito obrigada a você pelo retorno. Alguém mais? Ô, Marina, acho que é interessante também a questão as indústrias, né, as fábricas dos fugiu, os alimentos que substituem, né, o leite materno. E não só isso, assim, as marcas, né, muitas marcas diferentes e estão aí, né, coisa que 20, 30 anos atrás não era, né, dessa forma, e até mesmo situações para enganar o consumidor, né? Exatamente. Eu não pude entrar tanto nesse ponto, porque senão a gente ia falar mais uma semana aqui, mas podemos voltar em uma próxima aula a abordar os conceitos, tanto da NPCAL, quanto o que está por trás desse marketing abusivo, que acaba colocando as mães numa situação como se elas se sentissem incompetentes para o ato do amamentar, que na verdade não é. Às vezes a mãe é direcionada a isso, sem ela nem perceber. Então, a gente tem um papel fundamental de proteção também. Né? Essas mulheres são extremamente vulneráveis. Então, vem a propaganda, brindes, né? Artista promovendo. Gente, é tanta coisa que fica difícil, às vezes, a gente falar abertamente, mesmo porque a gente também tem coisa que a gente não pode falar, né? Que hoje tudo vira um processo, enfim. Mas a gente tem essas consciências do que a lei garante. Nós temos uma lei para a gente evitar esses excessos do marketing abusivo. Tá? E a gente pode abordar isso como trauma, caso seja da vontade de vocês, eu falo sobre a NBCAL especificamente, sobre todas as questões que estão por trás. Eu acho importante a gente atrelar os assuntos para ter uma visão diferenciada do todo. Você quer comentar? Olha, temos duas mãozinhas aí, já estou feliz. Cássia, pode falar. Está conseguindo me ouvir? O som está bom. Oi, Cássia. Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora sim. Agora sim, estava cortando um pouquinho, mas está dando para ouvir. Ótimo. Não é porque eu fiquei com dúvida com relação, por exemplo, às mulheres que trabalham, que precisam voltar
seus empregos depois da licença maternidade. E aí eu fiquei pensando nessa questão, sabe? Mas de como que funcionaria isso? Porque, na realidade, a gente não tem essa política de atenção na questão da amamentação da mulher. Eu estou ouvindo cortado, você também? Ou é... Está cortado, né? Está cortando. Não está dando para entender o que você está falando. Se você quiser escrever, Cássia, resumidamente... O Marcos, enquanto a Cássia escreve, você pode falar. Bom, ok, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Estamos. Certo. É só a respeito do que a professora Renata falou, né, sobre a questão do... Na verdade, é sobre uma questão que tem uma certa relação com a aula, mas não uma relação muito direta, que diz respeito ao trabalho de marketing, né, da venda de produtos infantis. Eu vi um documentário há um tempo, se eu não me engano, foi no semestre... Faz uns 2 semestres que eu assisti, que se chama Tigers. E nesse Perfeito. documentário, Tigers é perfeito, Marcos. ele falava, né, sobre o caso de um indivíduo, né, que trabalhou a vida toda com venda de produtos farmacêuticos e ele teve a oportunidade de ir trabalhar em uma empresa, né, que produzia fórmulas infantis. Que no caso ele não pôde divulgar, mas que aparentemente é a Nestlé. E ele, né, relatou que durante o começo do trabalho dele, ele sentia que estava trabalhando bem, porque ele era um ótimo vendedor, né, ele sempre sabia, né, tocar realmente na ferida do que o indivíduo para quem ele estava vendendo queria. Só que ele percebeu que a realidade do país dele, que era um país subdesenvolvido, era uma realidade meio nefasta, porque quando ele teve a oportunidade de ir até um hospital, ele viu na ala de pediatria que tinha várias crianças que estavam em um estado extremamente terrível, né? Meio que terminal, tipo, porque por causa das condições do país como um todo, né? Problemas com o saneamento básico que faziam com que as fórmulas fossem diluídas utilizando água suja, e isso causou um problemão como um todo. Ele tentou até se movimentar, se manifestar contra a empresa por estar fazendo isso, ele não conseguiu, foi perseguido, teve que sair do país, ficou um tempão fora do país, só conseguiu voltar posteriormente. E esse documentário ele mostra, né, a realidade em relação a essa questão das fórmulas também. Porque quem vende a fórmula, ela não quer necessariamente, muitas vezes, o bem-estar de uma criança ou algo do tipo. Ele quer vender a fórmula de fato, né, numa realidade meio cruel, no que a gente fala sobre a questão do capitalismo, que tudo que você quer vender é o seu produto. Exatamente. E muitas vezes considerar o cenário em que aquilo está aplicado. Então, é só um comentário que eu gostaria de fazer, porque esse documentário ele foi muito bom, eu gostei muito dele. E valia a pena falar um pouco a respeito desse tema sobre a questão do aleitamento materno, né? Já que... Inclusive, anotem o nome do documentário para vocês assistirem. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu assisti, já até falei sobre ele no curso. Mas vale a pena, tá, Ilha? É uma realidade nua e crua, né, Marcos? Ela coloca a realidade na gente, assim, que você olha e fala, a gente não consegue nem falar depois, quando termina o documentário. Tanta reflexão séria que é e do que está por trás. Eu queria até perguntar para eles, quando a gente fala em NBCAL, se eles, quem sabe o que significa? Alguém sabe o que é NBCAL? Então, para casa. Para casa. Eu não vou falar nada hoje especificamente sobre isso, mas eu gostaria que vocês pesquisassem. Quem quiser depois pode me mandar por e-mail o que achou ou pelo WhatsApp. Não sei se vocês chegaram a ver os contatos, mas eu passo para a professora Renata também. Quem quiser me mandar pelo Instagram também, quiser esclarecer alguma dúvida, mas pesquisem. Assistam o Tigers e pesquisem sobre a NBCAL.
NBCAL. Vi no chat, vocês conseguem ler? Deixa eu ver aqui. Professora, eu acho que a gente não tem acesso ao chat. Continua assim? Eu achei que tinha Continua, resolvido. Tá chat não disponível, Vi. Ó, que estranho, eu tenho que olhar isso, porque eu achei que tinha resolvido, porque eu reinstalei, né? O Teams, achei que. Ai, que pena. Mas, na verdade, né, Marina, vocês vão pesquisar, mas é uma norma brasileira associada aí a correlatos de produtos alimentícios e para as mães e, né, os pais, né, de forma geral, é importante para você saber aí a questão da comercialização. Então, está muito associada à comercialização desses alimentos infantis em relação à marketing, né? Tanto é que a gente não vê propaganda, né, desses alimentos infantis, com figurinha, as próprias latas não podem ter animais, bichinhos, para, né, estimular as crianças a quererem esses alimentos. Então, é uma norma que fala, né, de forma geral, só que as indústrias, elas, né, têm aí várias formas de tentar... Elas driblam a lei, elas driblam... Eles têm um marketing muito forte também. A equipe de marketing das indústrias é muito forte. Então, às vezes, posta alguém, uma atriz, fazendo propaganda de um leite. Igual teve esses dias no Instagram. Uma determinada. Aí embaixo escreve o Ministério da Saúde. Que a gente não consegue nem ler, né, Marina? E para falar que estão cumprindo a lei. Então, gente, é assim, o lobo na pele de cordeiro, literalmente. Tá? De benefício... É o que eu sempre falo até com as minhas pacientes. Fórmula é um medicamento. O leite artificial é um medicamento. A gente tem que olhar para ele como um remédio sério, que é para ser utilizado em casos assim, de extrema necessidade. E não para a mãe receber a prescrição quando sai da maternidade, se necessário. E a mãe vai saber se necessário? Aí já compra, o neném começa a chorar, enfim. Gente, mas é muito sério. É muito sério. Não, é uma luta intensa. E, Marina, eu dou aula para farmacêuticos, então eu falo muito isso, né? De quando chegar na farmácia pedindo orientação, tem que explicar, orientar e pedir a receita, né? Quem que te prescreveu isso? Foi uma nutricionista? Foi um pediatra? Se não indique. Tem que buscar, indicar talvez um local para ver por que está com dificuldade, né, na amamentação. Acho que isso é muito importante. Então, Camila, pode falar. A gente ter esse papel, né, essa consciência. Mas eu vou falar com o cliente que ia comprar. Enfim, é tanta coisa que está por trás. Camila, pode falar. Boa tarde, gente, tudo bem? Eu só queria trazer uma vivência minha. Eu sou da nutrição e um dos trabalhos de uma das nossas disciplinas foi sobre a NBCAL. E aí o nosso trabalho era para a gente passar em algum estabelecimento, né, que vendesse esses produtos. A gente passou numa farmácia e verificar quantos dos produtos estavam de acordo e quantos não estavam. Que lindo, assim, fizeram um monitoramento. Gente, e é chocante mesmo. Foram muitos grupos na nossa sala, né, que fizeram o trabalho. E todo mundo achou, tipo, 2 produtos, 3 produtos. E, tipo, varia. Desde fórmulas, desde a falta da frase, né? Desde bicos, mamadeiras, e realmente a indústria tem várias formas de tentar, às vezes, ludibriar, assim, as leis, né? As regras, eles tentam achar ali o ponto falho da lei, que não especificou, às vezes, tal detalhezinho, eles tentam fazer algo parecido para poder, né, passar despercebido, mas realmente tem muito disso mesmo, dessa ludibriação das... promoção, às vezes, eles colocam rápido o cartaz. Leve 3, pague 2, porque não pode pôr. Né? Ou então, compre 4 chupetas, pague 2. Não pode. A gente não pode estimular essa venda, nem propiciar esse consumo. Mas, gente... É difícil. Meu Deus! Eu não sei se é que eu já estou tantos anos nisso, que tem hora que você fala assim, não é possível. Meu Deus, não é possível isso. Nessa altura do campeonato.
E acontece, mas assim, por mais informação que exista, que esteja disponível, é muito dinheiro por trás. Então, é um marketing assim, violento. Eu falo que eles, para o marketing, eles passam a gente na peneira, literalmente. Mas a gente precisa ter essa consciência para a gente divulgar, para a gente alertar, para pelo menos saber e poder estimular melhor e defender. E achei muito interessante a aula de hoje, porque realmente eu nunca tinha pensado, né, nessa questão do aleitamento materno relacionado com a sustentabilidade. E como o próprio Gustavo comentou no início, a partir do momento que eu desincentivo o aleitamento materno, eu já vou estar gerando algum tipo de resíduo, né? Isso, Tipo, na produção, exatamente. né, dos próprios produtos. Então, realmente, é muito importante a gente abordar isso e eu nunca tinha pensado sobre isso. Pois é, aí ó, já sementinhas plantadas, você, dentro da sua graduação, enquanto nutricionista, tem um papel, assim, crucial nisso, até para servir de exemplo, tá? Para alertar os colegas, para compartilhar sobre a NBCal. A maioria das pessoas não sabe nem o que é NBCal. O que é isso? Teve até dei uma lembrete lá no meu Instagram, acho que foi do ano passado, uma nutricionista falando sobre NBCal no Instagram dela. Eu fiz questão de compartilhar e escrevi: uma nutricionista que sabe o que é NBCal. Ganhou meu coração. Eu escrevi assim. Porque a gente pergunta, às vezes eu vou dar uma palestra, aquela plateia cheia de profissional já, gabaritado. Você pergunta o que é NBCal, 1, 2 levantam. Então é importante, tá, a gente ter acesso a essas informações, para que a gente possa fazer essas reflexões, para que vocês possam fazer essas trocas. É extremamente enriquecedor e vai ajudar cada sementinha plantada, ela vai florescer e a gente consegue replicar essas informações. Se deixar, a gente fica falando sobre o tema direto, né, Maria? Não, eu esqueço a vida. Eu acho que eu só ia para a aula depois de buscar minha filha na escola. Que aí não tem alternativa. A minha sustentabilidade para às 5 da tarde. Mas muito obrigada, né, trazer aí essa reflexão e, né, que todos vocês, né, tenham entendido aí, realmente ver a importância, né, eu brinco que se a gente não convence, né, as mães, né, em relação à alimentação, à importância, a gente vai aí, né, tem esse ponto da sustentabilidade, tem o custo, né, que realmente e a gente vê que muitas vezes é realmente falta de conhecimento, as dificuldades, a questão da pegada, né? É muita coisa envolvida, né? E não desistir de primeira, porque realmente tem o acesso é fácil. Vocês não sabem o que eu vi outro dia, gente. Foi até no Instagram mesmo, igual café, máquina de café, tem de leite. De leite para já sai direto na mamadeira. A cápsula do leite. É muita loucura, né? O mercado, assim, dinheiro, acho que as pessoas estão... Enfim, é uma luta, mas não sejam os profissionais que vão descredibilizar as mães. Se vocês tiverem responsabilidade por suas ações, eu já fico muito feliz. Muito, porque, infelizmente, os grandes responsáveis, na maioria das vezes, pelo desmame, são os profissionais de saúde. Ai. Mas, Marina, muito obrigada. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu já coloquei lá no cronograma hoje a atividade, né, que vocês vão fazer. Eu não sei se eu acho que eu ainda não coloquei no Moodle, mas eu vou disponibilizar lá para vocês. E aí, de todo jeito, fica essa também para o dia 17. Então, não deixa acumular nenhuma atividade, não. E dia 17 a gente encontra aqui de novo. Beatriz, quer comentar alguma coisa? Pode falar, Beatriz. É mais uma dúvida sobre as atividades mesmo. Sim. Porque na última aula você tinha falado que ia colocar 2 atividades, eu só vi uma, pelo menos, né?
Ah, não, na verdade tem 3 atividades já, uai. Não, sim, mas na última aula você falou que ia colocar 2. Tipo, que ia colocar mais 2. Aí colocou uma Não, só. é porque eu achei que não tinha colocado a anterior ainda. Ah, tá. E eu queria saber como é que vai funcionar a prova, porque no cronograma tá que a próxima aula é prova. Pois é, não, eu vou até revelar o último cronograma que eu coloquei aqui, que eu abri, eu acho que não consta 17 prova, não. Eu coloquei a prova e não coloquei data, não foi isso? Eu tenho quase certeza que a data mesmo, não tem. semana que vem. Quando eu olhei, tava para semana que vem também a data da prova. Deixa eu só abrir o cronograma aqui, só para ver, porque eu mexi no cronograma, eu não sei se eu já disponibilizei, se eu troquei. Eu vou abrir o que está no Moodle, que aí fica mais fácil a gente conversar. Ah, tá como se fosse o dia 17 mesmo, né? Após a atividade. Pois é, na verdade, o que eu pensei vai ser, né, de forma online, e eu vou lançar algumas perguntas no modelo de prova mesmo, onde eu vou disponibilizar um tempo maior, mas vocês, tipo assim, em 24 horas, vocês têm 2 horas para fazer a atividade. Mas vai ser dentro do que a gente já conversou até hoje, nada, né, fora disso, não. Robson pode falar. Professora, o que eu queria falar, está me ouvindo? Sim. Eu queria falar o seguinte: nós que entramos em acerto de matrícula, agora no final, ficou muita coisa junto. Não tem jeito dessa prova ser na outra semana, não? Depois do feriado? Eu acho que a gente poderia combinar assim, então. Eu distribuo os pontos dessa prova nas atividades futuras. E aí fica a primeira prova só a outra. O que vocês acham? Poderia ser também. Né? Porque já que vocês chegaram agora, a gente tá e com aí eu diluo esses pontos, na verdade, nem são muitos, não, porque eu já tinha pensado nisso, né? Tem muitas atividades valendo ponto, mas aí essa primeira prova eu faço essa. Porque eu tinha colocado a primeira, olha lá, valendo 14. Então, esses 14 eu distribuo em atividades, eu acho que fica melhor, fica mais salutar. E você poderia também. Ser, porque tem muita gente que chegou agora. Poderia também falar quantas são as atividades? São 5 atividades que estão. Não, até o dia 17? agora foram 3. Essa é a quarta hoje. Eu vou disponibilizar a quarta. Então tá. Tá bem, obrigado. Combinado? Mais alguma Então, coisa? da semana que vem. Ah, Letícia, pode falar. E professora, tudo bem? Tudo bem. Eu entrei agora no acerto de matrícula também. E lá no cronograma está escrito que a prova ela é presencial. Aí eu não entendi muito bem como vai ser essa dinâmica. A senhora falou que vai redistribuir. Não. Então se tem algum momento lá que fala que é presencial, tá errado. É online pelo Moodle também. Agora, então essa primeira não vai ter, eu vou atualizar o cronograma e coloco lá. E aí eu distribuo a pontuação nas atividades e ficam só 2 provas mais para frente, pode ser? Pode sim. E eu também fiquei em dúvida se a senhora disponibiliza os slides ou as aulas gravadas para a gente assistir Sim, as aulas. vai ter o link quando for, né? Normalmente, quando eu ou alguém for explanar o assunto, aí a gente vai disponibilizar gravado.
quando for dinâmica, né, alguma atividade que não tenha como, não, mas quando tiver de slide e apresentação, eu vou disponibilizar o link para vocês. Tem um slide lá já, referente a uma aula, que ela tem uns episódios e uns links de vídeos com umas perguntas. E eu não. Essa foi da segunda, Foi uma aula ou é uma atividade? Eu fiquei um pouco... Foi, na verdade, a gente fez uma atividade na aula. Ah, entendi. Então tá bom. Obrigada, viu? Combinado. Mais alguma coisa? Oi, João. Mas então fica decidido que a gente vai ter aula normal na quinta, né? Na próxima quinta. Isso. Ok. Combinado. Marina, te agradecer novamente, né? Sou eu quem agradece a oportunidade pela troca, foi fantástica. E por ter conseguido plantar a sementinha, já estou muito satisfeita. E contem comigo, porque vocês precisarem, dúvidas, estou à disposição. Combinado, Marina. Marina, se você puder até ficar um pouquinho aí, eu vou despedir dos meninos, você fica aí que eu quero só conversar um pouquinho com você. Pessoal, muito obrigada, então, e aí daqui a pouquinho a atividade está lá e vocês já iniciam aí, combinado? Quem pode tirar uma fotinho nossa? Quem puder aparecer? Você quer... Quem puder abrir a câmera, pessoal. Para a gente tirar uma fotinho, para a gente registrar o momento. Eu acho que ninguém vai querer. É desse jeito, é uma luta, Marina. Mostrem as carinhas. Pelo menos de alguns, né? 2 já saíram. O Gustavo foi aquele que fez o questionamento, foi muito bacana. Quem quer tirar? Quem pode tirar? Eu tirei já. Ah, tá. Depois. Tá ótimo. Obrigada, pessoal. Até mais. Obrigado. Tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.